Boa noite. Federação Brasileira é assunto de grande expediente do vereador Matheus Wesp. A estrutura federativa do Brasil hoje pressupõe uma autocracia centralizadora que faz com que os municípios fiquem sufocados e não consigam resolver os seus problemas. As pessoas, afinal de contas, moram nas cidades, nos municípios, elas não moram nos estados ou na União. Patrick Cavalcante realiza reunião sobre estacionamentos com guias rebaixadas. Nós não queremos aqui punir o empresário que já paga uma carga tributária, mas nós temos que respeitar a legislação vigente, que é do Código Brasileiro de Trânsito, que há um perigo constante que quando você bota 100% do passeio, tu não está preservando a calçada para o pedestre. E ainda em Porto Alegre, as novidades sobre a obra de ampliação e reforma do aeroporto Lauro Cortes. Vem a Passo Fundo para ser assinada a liberação da licitação. A partir daí, no dia seguinte, é publicado no Diário Oficial e o mais importante, foi acrescentado mais 10 milhões. O papel dos municípios diante da Federação Brasileira foi o assunto do grande expediente do vereador Matheus Wesp na sessão plenária de ontem. Durante o pronunciamento, ele falou sobre o histórico do federalismo no país, desde sua implantação até a Constituição de 1988, que estabeleceu a autonomia dos estados. Porém, segundo o vereador, esta autonomia não se constitui de fato devido à exclusividade da União na legislação. Ele defende uma maior competência dos municípios para atender os interesses locais. A estrutura federativa do Brasil hoje pressupõe uma autocracia centralizadora que faz com que os municípios fiquem sufocados e não consigam resolver os seus problemas. As pessoas, afinal de contas, moram nas cidades, nos municípios, elas não moram nos estados ou na União. Então, são os municípios aqueles que primeiramente sofrem os problemas, vivem a realidade e, consequentemente, teriam melhores condições de resolverem esses problemas. Todavia, pela estrutura jurídica da nossa federação, ela é totalmente virada dos pés à cabeça. Por quê? Porque a União concentra grande parte das competências e poderes jurídicos, o Estado, uma parcela também significativa, e os municípios ficam quase que, diríamos assim, com a rapa do tacho das competências jurídicas, com pouco poder para, de fato, proporem matérias que impactem diretamente na vida dos cidadãos. Ficam, é claro, os vereadores parlamentares do ente federativo municipal, quase que tão somente, como as pessoas muitas vezes dizem, dando nomes a ruas ou propondo moções de apoio. Isso não deveria ser o correto, porque os vereadores, aqueles que vivem os problemas primeiramente antes dos deputados estaduais e federais, são aqueles que deveriam ter as condições jurídicas para resolverem essas demandas da segurança, da saúde, da educação. Wesp defendeu a necessidade de mudanças não apenas pelas competências dos parlamentares, mas também pelo orçamento destinado aos municípios. O grosso do bolo orçamentário acaba nas mãos da União. Claro que pela concentração de funções nas mãos da Presidência da República, pelo presidencialismo que vigora no país, há necessidade do Executivo compor, isso, claro, é uma tristeza, mas compor com bases parlamentares através da divisão desse bolo orçamentário. Isso leva a muita corrupção. Então é claro, se nós tivéssemos uma divisão melhor do orçamento, ao invés de deixarmos quase que 60% ou 70% do orçamento nas mãos da União, uns 14% ou 15% nas mãos dos estados e um restante nas mãos do município, fazer a inversão dessa quantidade, para que os municípios ficassem com 60% ou 70% do bolo orçamentário, até porque se compararmos a Federação Brasileira com relação à americana, modelo a partir do qual nós supostamente copiamos a ideia de federação, veremos que a União nos Estados Unidos tem poucas competências, quase que tão somente relacionadas à segurança externa e algumas medidas de segurança interna. Todo o restante se refere a competências estaduais e competências locais. Todavia, no Brasil, nós concentramos todas as funções na União, todos os recursos nas mãos da União, e os municípios, aqueles que deveriam ter capacidade de resolver os problemas, ficam com as mãos atadas, sendo os prefeitos, poderíamos dizer, meros executores das decisões tomadas em Brasília. Para explicar, o parlamentar também citou alguns exemplos. Imaginemos, por exemplo, uma licitação para a construção de uma escola que seja iniciada em nível federal, se comparado com uma licitação feita em nível municipal, a fiscalização, o custo será muito menor, o custo no município e a fiscalização maior no município, se, por exemplo, acontecer com relação à União e o município ter que entrar de carona, como nós dizemos, falando do direito administrativo, numa licitação federal. Eu tenho um exemplo aqui em Passo Fundo que posso citar, de uma licitação federal que construiu escolas
e que o custo dessas escolas ficou muito além daquilo que poderíamos ter pago caso os recursos estivessem no município. Nós quase que gerimos a máquina municipal tão somente com recursos oriundos de outras fontes, federais, estaduais. Claro que nós temos recursos próprios, mas não chegam nem perto de dar sustentação àquilo que nós poderíamos precisar para gerir Passo Fundo com as nossas próprias receitas. E isso, claro, dificulta que o município invista em novas medidas. É por isso que nós não temos, se temos o exemplo do trânsito, a capacidade de resolver os problemas. Como o município vai construir, por exemplo, um aeroporto se não possui recursos? Depende de recursos federais, é o que está acontecendo no caso. Como o município irá fazer uma nova rótula, um novo túnel, se não possui recursos? Tem que depender do governo estadual. Então, sempre nós ficamos na dependência de políticos que não moram, não estão na localidade, estão concentrados ou na Assembleia Legislativa dos Estados ou em Brasília. E a capacidade de fiscalizarmos, pressionarmos esses políticos é nula. Ao passo que os vereadores, que são diariamente cobrados porque estão constantemente em contato com a população, não têm poder para fazer nada, porque não têm competências jurídicas pela estrutura da nossa Constituição e nem recursos para destinar às diversas matérias que os vereadores percebem que devem ser atendidas, mas que infelizmente, pela organização jurídica da forma do Estado brasileiro, não conseguem fazer nada. E o vereador Patrick Cavalcante esteve reunido com a direção da Câmara de Dirigentes Lojistas para tratar sobre alterações no Código de Obras do município. Confira. A modificação se refere à utilização dos estacionamentos com guias rebaixadas, uma prática que vem caracterizando as vagas criadas como privativas. De acordo com Patrick, o Código de Obras define que essa é uma ação irregular. Tenho debatido já desde a metade do início do ano passado a questão das calçadas rebaixadas em Passo Fundo. Passo Fundo hoje existem no estacionamento rotativo, são 1.200 vagas. Vamos fazer uma matemática muito grotesca aqui, certo? Bem grotesca assim, que não funciona bem assim, mas para a gente tentar mostrar um denominador comum aqui. Dessas 1.200 vagas, ela é no horário comercial, das 8 às 18 horas. Então, de segunda a sexta, elas têm uma estimativa de são 5 períodos. No sábado é das 8 da manhã até as 14 horas. Nós temos mais 3. Então nós temos tipo de 8 períodos de 2 horas. Nós teremos e vamos discutir então em vagas, fazendo a rotatividade, que todo mundo respeitasse, que houvesse uma fiscalização. Por isso que eu disse, um módulo, um pensamento grotesco. Nós teríamos em Passo Fundo 7.500, 8.000 vagas. Vamos arredondar para 10.000 vagas de estacionamento na área central, onde tem o estacionamento rotativo. Passo Fundo tem 137.000 veículos emplacados. Nós temos diariamente que vem para cá para usar o serviço médico, a prestação de serviço, ou estudo, a educação, em torno de 35 a 45.000 veículos diários. Quer dizer, não supre a demanda que nós temos. Então, muitos empresários o que estão fazendo? Estão fazendo o recuo 100% da calçada, que é ilegal, e colocam placas dizendo assim, exclusivo para clientes. Muito o que acontece? O proprietário vai lá, deixa o seu carro na calçada, deixa os funcionários nessa calçada, tira estacionamento público, tira vagas públicas, né, prejudicando dessa forma o rodízio de veículos e a falta também de estacionamento público. Então, o que nós queremos? Dialogar com o CDL, nós não queremos aqui punir o empresário que já paga uma carga tributária, mas nós temos que respeitar a legislação vigente, que é do Código Brasileiro de Trânsito, que há um perigo constante que quando você bota 100% do passeio, tu não está preservando a calçada para o pedestre. E muitas vezes a gente já viu que pedestres são atropelados, muitas vezes quando os motoristas dão réu quando andam com seus carros. Então nós queremos tentar achar um meio termo, discutir junto no Código de Postura e de Obras do município, se tiver que fazer uma alteração, que a gente faça, mas que beneficie a população. Não somente o empresário, mas não somente o pedestre, lembrando sempre que todo motorista ele é pedestre e nem todo pedestre ele é um motorista no veículo. Então a gente tem que tentar achar aí um denominador comum, aí um bom senso para que todos ganhem. Está aberto o período de inscrições para participar do processo seletivo de estagiários para a Prefeitura de Passo Fundo. As vagas são para as áreas de licenciatura, pedagogia e serviço social. O cadastro deve ser feito até o dia 27 deste mês pelo site do CIE. A prova será no dia 4 de março. E veja no próximo bloco as informações sobre as obras do aeroporto Lauro Cortes.
Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, Proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. liga pra gente. Um movimento iniciado pela Câmara de Vereadores que busca viabilizar a manutenção dos serviços prestados pelo Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes recebeu seus primeiros resultados positivos. Nesta semana, em reunião na Secretaria Estadual de Saúde, vereadores, representantes do Executivo e Câmara dos Deputados entraram em um acordo que possibilitará a destinação de recursos à instituição. Conforme o acordado, o Estado repassará ao município o valor de R$ 2 milhões, referentes a uma dívida somada desde 2014. O líder do Executivo na Câmara, vereador Alex Necker, explicou. Primeiro, é sempre importante a gente dar para quem nos acompanha, passo a passo do que aconteceu. Nós, no final do ano passado, o Hospital da Cidade fez uma reunião que envolveu vários setores da cidade, relatando à comunidade municipal e regional as dificuldades que passava para dar continuidade no serviço do Hospital Bezerra de Menezes. Naquela oportunidade, infelizmente, a Câmara de Vereadores não se fez presente. Não lembro dizer se por falta de convite ou se o convite chegou e acabou não tendo representação. Mas no início desse ano nós tomamos conhecimento da situação e tão logo procurados pelo vereador Patucci, em conjunto com os demais colegas, nós agendamos uma reunião aqui na Câmara de Vereadores para que a direção do hospital pudesse nos apresentar a real situação e nós pudéssemos, a partir daquele momento, buscar uma solução. Nessa audiência nós fizemos 2 encaminhamentos. Primeiro, um encaminhamento de uma reunião com o Executivo Municipal, o prefeito Luciano, aqui em Passo Fundo, para que nós, em termos de município, pudéssemos avaliar o que fazer. O prefeito Luciano rapidamente nos recebeu, em questão de poucos dias, e nesta reunião o prefeito assumiu o compromisso de fazer frente ao Estado uma negociação referente a recursos que o município tem para receber do Estado e que nessa negociação poderia sim assumir o compromisso de, recebendo recursos, fazer o repasse no montante solicitado pelo Hospital Bezerra de Menezes. A instituição é a única da região especializada no atendimento de pessoas com transtornos psíquicos e busca estabilizar as contas para manter as atividades. Para Paulo Necli, a atuação do prefeito Luciano Azevedo foi essencial na negociação. Passo Fundo e região deve agradecer a uma pessoa. Essa pessoa se chama o prefeito Luciano Azevedo. Num acerto com o Estado, que o Estado deve ao município de Passo Fundo, nessa questão da dinheiro para a saúde de Passo Fundo, né? Houve um acordo entre o Executivo com o Estado do Rio Grande do Sul, onde o Estado vai passar R$200 mil para o município mês, de março até dezembro, e o município vai chamar o Hospital da Cidade e vão sentar para acertar um valor a ser determinado, que será em torno de 50, 60, 70 mil mês, para salvar o Hospital Bezerra de Menezes. Então, eu repito, nós temos que agradecer, nós, comunidade Passo Fundo, nós, Câmara de Vereadores, nós da região norte do Rio Grande do Sul, nós temos que agradecer a uma única pessoa, ao prefeito Luciano Azevedo. Já na tribuna do Parlamento, o vereador Márcio Patucci, que trouxe a discussão para dentro do Legislativo ainda em janeiro, destacou a importância do serviço prestado pelo hospital e cobrou mais incentivo do poder público. São mais de 1.040 internações que aconteceram em 2017, 60% delas de pessoas internadas de Passo Fundo, e o município não dá um centavo para viabilizar a estrutura do Bezerra de Menezes.
O Estado do Rio Grande do Sul que repassa é pouco, não fecha a conta a fim do mês, um prejuízo anual de quase R$1 milhão, e quem tem que bancar com essa conta é o Hospital da Cidade, que faz um trabalho há mais de 100 anos, de forma espetacular na saúde de Passo Fundo, e tem esse compromisso dentro dos seus estatutos, um compromisso até mesmo filantrópico em auxiliar os outros, em auxiliar as pessoas, e mantém há muito tempo esses déficits do Hospital Bezerra de Menezes. Então eu vejo que Passo Fundo, de forma organizada, a Câmara de Vereadores, de forma mobilizada, consegue mais uma vez dar conta e dar razão a essas demandas sociais, sobretudo na área de saúde. Então, eu vejo que foi uma grande conquista. Hoje nós estamos aqui, claro que comemorando, mas temos que aguardar ainda um procedimento que vai ser realizado, provavelmente um convênio entre o município e o Hospital da Cidade, para que esse recurso possa ser o mais rápido possível disponibilizado e todo mês o Hospital Bezerra de Menezes conseguir pagar os seus funcionários, conseguir pagar os seus profissionais que atendem de forma exemplar a comunidade que lá precisa. E foi também em Porto Alegre que os vereadores Paulo Necli, Alex Necker e Luiz Miguel Chais receberam boas notícias sobre as obras do aeroporto Lauro Cortes. A informação é de que a abertura da licitação deve ser realizada até o final do mês de março, momento em que deve ocorrer a finalização do edital de licitação. Além disso, o vereador Paulo Necli comemorou outra novidade anunciada em Porto Alegre. Nós fomos a Porto Alegre ontem, eu, o vereador Alex Necker e o vereador Luiz Miguel, para tratarmos junto com o corpo técnico da Secretaria de Transportes, a questão de como anda a questão das obras do aeroporto de Passo Fundo, E, casualmente, o secretário Pedro Westphalen se encontrou com o deputado Capuani, disse, não, você vem até o gabinete, que eu tenho umas notícias boas para dar para Passo Fundo. E nós fomos recebidos então pelo secretário Pedro Westphalen. A notícia boa é o seguinte, o termo de referência, que é fazer o edital, está em fase final, mas dizem que é uma licitação simplificada, mas quando ele me fala que essa licitação é feita com mais de 1000 páginas, então não é tão simples assim, E não pode ocorrer erro nenhum, senão vai atrasar realmente a obra, Então está em fase final, estão fazendo com calma, E depois vai para a CELIC, que é a Central de Licitações, vai examinar essa documentação, e depois vai para a PGE, Procuradoria Geral do Estado, para análise jurídica. Aí sim, a grande notícia, vem a Passo Fundo para ser assinada a liberação da licitação. A partir daí, no dia seguinte, é publicado no Diário Oficial, e o mais importante, foi acrescentado mais 10 milhões, não são mais 45 milhões, são 55 milhões que serão aplicados nas obras do aeroporto de Passo Fundo. A informação do lançamento do edital de licitação veio pouco mais de 2 meses após a assinatura do termo de compromisso entre o Estado e o governo federal. A expectativa é que o aeroporto seja entregue remodelado até 2020. E uma última informação. Amanhã acontece uma audiência pública de prestação de contas da Prefeitura. Serão apresentados os números referentes ao terceiro quadrimestre de 2017. Participe! É a partir das 15h no plenário da Câmara de Vereadores. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.